professor Augusto de Franco já esteve aqui, já disse em várias vezes que golpes de Estado hoje em dia não se dá mais com tanques nas ruas. Exatamente. Você vai envenenando a democracia aos poucos, mas Isso. Pelo jeito o Bolsonaro não leu o seu Twitter, né, professor? Não, o que acontece é o seguinte, há 4 maneiras de matar a democracia ao longo da história. A primeira é a invasão estrangeira. Um país invade e aí acaba com a democracia. Foi o que aconteceu com a democracia ateniense, a primeira democracia, lá 5 séculos antes de Cristo, não é? O Filipe II e seu filho Alexandre invadiram a Ática e falaram, vamos acabar com essa brincadeira. E acabou com a democracia no ano de 322 a.C. Então, essa é a primeira maneira. A segunda maneira é o golpe militar, que nós já assistimos aqui no Brasil em 64 e em 68, que foi outro golpe, não é? Um golpe dentro do golpe. Então, é o famoso os tanques na rua. Fecha o Congresso, fecha os tribunais superiores, prende os parlamentares, proíbe a imprensa, em suma, é o golpe militar clássico. A terceira maneira é o autogolpe, como deu o Fujimori no Peru, não é? É que uma pessoa é eleita e aí, a partir da sua posição no governo, na chefia do governo, ela começa a alterar a natureza das instituições e controla os tribunais, em suma. Mas há uma quarta maneira, que é a maneira do século XXI, que você vai erodindo a democracia. Muitas vezes sem rasgar a Constituição. 70% de todos esses processos que aconteceram de 1993 para cá foram sem rasgar as leis. É o que a gente chama de erosão democrática. E, em geral, as pessoas, não é que elas violam as leis quando fazem isso. Elas violam aquilo que está abaixo das leis. As normas não escritas, as formas benignas de sociabilidade, elas vão derruindo o capital social, elas vão gerando a desconfiança e o descrédito nas instituições. Bom, essa é a maneira preferida de matar a democracia neste século que nós estamos vivendo, que é o século XXI. Sim. Mas Bolsonaro está tão apavorado que ele resolveu voltar ao século XX. E aí falou, vou colocar os tanques na rua. Não é? É claro que foi meio ridículo, não é? Meio? Os tanques, meio lata velha e tal, soltando aquele fumacê, parecia até uma campanha contra a dengue, todo mundo já falou. E aí ele fez aquilo. Agora, os tanques na rua, com todo esse ridículo, eles são um ataque ao coração da democracia, porque eles não atiraram balas de verdade, mas atiraram contra o imaginário da democracia. Não é possível, no dia de decisão política tão importante como foi ontem, né, a votação do voto impresso, o fim da Lei de Segurança Nacional, não é? Tudo isso estava pautado e foi votado ontem. Não é possível, num dia como esse, você desfilar com armas de guerra ali na Praça dos Três Poderes, entre o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Então, o que ele fez, mesmo que tenha sido ridículo, como é ridículo esse governo em quase tudo que faz, é um ataque que deve ser levado muito a sério. Nós podemos rir até do fumacê, sim, mas nós não podemos deixar de levar a sério o que ele fez, não é? E o Arthur Lira, presidente da Câmara, nos jurou na véspera, no dia da votação e até depois da votação, que o presidente Bolsonaro ia respeitar o resultado majoritário do parlamento. E hoje de manhã, para surpresa geral ou para não surpresa geral, lá falando aos seus fiéis no cercadinho, Bolsonaro já mentiu sobre o placar da votação. Em seguida, falou que os que votaram contra o voto impresso foram ameaçados de processo pelo ministro Barroso, que também é mentira,
segunda mentira, e falou que não vai recuar, que as eleições não serão confiáveis e que já está tudo preparado para uma vitória de Lula na base da fraude usando a urna eleitoral. Em suma, para resumir, não tem remédio, não tem conserto. Ele não vai recuar diante de nada. Ele vai continuar com essa retórica golpista, e a retórica golpista é parte do processo de erosão da democracia. É isso que a gente precisa entender. E que resposta as instituições podem dar para esses absurdos todos? Em parte já estão dando, né? Ele está sendo processado, está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, não é? As denúncias de crime de improbidade não precisam ser iniciativa do Procurador-Geral da República, então ainda tem mais essa, porque a CPI vai concluir por isso também, entre outras coisas, que ele, sabendo de malfeitos na área da saúde, não tomou nenhuma providência, o que é improbidade, não é? E isso é mais uma... Mas as instituições, enquanto elas não forem formalmente atacadas, não apenas retoricamente, não é? Elas não podem fazer muita coisa. Então, nessa hora, as instituições contam com a sociedade. A sociedade tem que se manifestar. É a única maneira de barrar essa trajetória golpista nesse novo sentido, né, de Bolsonaro. E Bolsonaro já concluiu que ele perde as eleições. É muito difícil, em termos estritamente eleitorais, ele ganhar, não é? Então, a questão é, ele vai para o segundo turno ou não vai? Ele vai aceitar o resultado das urnas ou não vai? Então, isso tudo precisa ter um grande repúdio da sociedade, grandes manifestações de rua, da imprensa, das próprias instituições, para conter esse projeto, vamos dizer assim, bolsonarista. O que o Bolsonaro quer fazer? Ele quer transformar nossa democracia eleitoral numa autocracia eleitoral, ao estilo que o Viktor Orbán fez na Hungria, os irmãos Kaczynski na Polônia. Ele quer fazer isso. Ele não quer acabar com as eleições. Hoje em dia... Ele não quer perder as eleições, né? Ele não quer perder as eleições, exatamente. Mas ele não quer acabar também, porque ele quer dar essa imagem de que tem eleição, está tudo normal e tal, só que não é mais a democracia. O regime que mais cresce hoje no mundo é a autocracia eleitoral, se vocês quiserem saber. Quer dizer, nós temos quatro tipos de regime hoje no mundo, né? As democracias liberais, que são só 32, não é? Bom, aí todo mundo sabe quais são, né? Nova Zelândia, Islândia, Irlanda, Noruega, Suécia, Dinamarca, e isso vai até lá ao final da lista onde estão os Estados Unidos. Nós temos as democracias apenas eleitorais, o Brasil, o Argentina, o México e tal. Nós temos as autocracias eleitorais, que são em número maior do que as democracias eleitorais. E nós temos ainda as autocracias fechadas, não eleitorais, tipo Cuba, Coreia do Norte, que são mais ou menos heranças do século XX, não é? Porque hoje não é um tipo de regime muito frequente no mundo, a autocracia fechada. Então, hoje, a democracia está muito ameaçada pelos populismos que querem manter regimes eleitorais, só que autocráticos, não é? E é isso que o Bolsonaro quer fazer com o Brasil. Você falou aí as instituições só vão reagir quando elas forem formalmente atacadas. Por enquanto, elas só estão sendo atacadas na retórica. O que o Bolsonaro fez hoje, né? O Arthur Lira disse ontem, o presidente prometeu para mim que vai aceitar o resultado da Câmara dos Deputados. Aí acontece a votação contra o voto impresso auditável, a PEC perde, o governo perdeu, e o Bolsonaro hoje de manhã já está falando um monte de abobrinha de novo. Isso não vai dizer, bom, isso não é atacar? Isso é atacar, mas é atacar no plano da retórica.
Porque falar ele pode, quer dizer, e não é crime mentir nessas circunstâncias. Ele vai dizer, não, mas isso é a minha opinião, etc e tal. Então, esse que é a dificuldade do momento em que a gente vive no Brasil, Aldrin. Qual é a dificuldade? É que ele solapa as instituições. Ao invés de violar abertamente as leis e, portanto, poder ser acusado e processado, investigado, processado e condenado, não, ele vai tirando a credibilidade das instituições. É como quem está cavando por baixo. E o Estado Democrático de Direito e todo o legalismo é insuficiente para conter isso se não tiver uma grande ajuda da sociedade. Se a sociedade começa a se manifestar muito vigorosamente, vai diminuindo a margem de manobra do Bolsonaro continuar esse processo de solapar as instituições democráticas. É uma jogada sórdida essa, né? Sórdida. É muito... Sórdida porque você não tem. O cara vai dizer, bom, mas que artigo do Código Penal da Constituição eu violei? Aí é uma grande discussão e tal... Enquanto isso, ele vai minando a confiança do cidadão brasileiro nas eleições, na urna eletrônica, na democracia. Exatamente. A quantidade de pessoas que se manifestam aqui nas nossas redes sociais falam, mas eu não acredito nessa urna. Nós trouxemos aqui, professor, na segunda-feira, o secretário de Modernização e Gestão Estratégica do Tribunal Superior Eleitoral. O cara trabalha lá em Brasília, no TSE, é o cara que mais entende de urna eletrônica. Foi uma aula também, uma entrevista espetacular, eu recomendo a todos. Quem não ouviu, procure lá no nosso canal. Tirou todas as dúvidas, respondeu de forma categórica, assim, inquestionável a propriedade que ele tinha para falar sobre o assunto. E ao mesmo tempo eu estava acompanhando nas redes a quantidade de pessoas, não, mas esse cara tá mentindo. Esse cara aí joga no time do Barroso, ele vai falar tudo que o Barroso mandar ele falar. Isso não é verdade. Urna eletrônica é uma farsa. Quer dizer, não adianta você trazer uma autoridade, um cara que trabalha lá com o negócio, estudou, conhece, falou o que falou e ainda assim a desconfiança permanece. É que o movimento do Bolsonaro, o bolsonarismo, ele não é racional. Tem que entender isso. Ele é jogar xadrez com o pombo, né? Não adianta você falar nada, mostrar 2 mais 2 é igual a 4, em suma. O quadrado, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado. Não adianta. Essas coisas não entram, o racional não entra. É tudo assim, na base da emoção, que está ligada ao ressentimento, não é? Que essa grande leva de fiéis, essa horda de fiéis que o Bolsonaro dirige, ela está ali imune já, está protegida contra a verdade, está protegida contra a ciência, está protegida contra o argumento racional e correto. Então, qualquer coisa que ele falar, eles vão seguir. E o problema é que não é nem essa minoria, porque isso são mais ou menos, isso não chega a 15% da população brasileira. Esses fiéis emocionais do Bolsonaro. Onde estava essa gente, professor? Onde estava essa gente? Aí é que tá. Essa é uma grande pergunta que essa é a pergunta que todo mundo se faz. Quer dizer, esse pessoal estava na nossa convivência e a gente não prestou atenção. Só que eles não compunham a população politicamente ativa. Era o cara do bar, o cara sei lá, da academia do clube de tiro, era o cara lá era o cara lá da revendedora de automóveis, era esse tipo de, predominantemente setores médios da população, não é? Predominantemente homens, predominantemente pessoas que ganham mais de 4 salários mínimos, não é? Esse é o perfil dessa parte que se deixou, vamos dizer assim, envolver. Eles não foram inventados pelo bolsonarismo. Eles já estavam aí. Só que eles não influíam no debate público. O senhor acha que a internet trouxe essa gente, tirou essa gente do armário? Possibilitou que eles saíssem do armário. Eles viraram uma nova população economicamente ativa, a tiazinha do Zap, o aposentado do pavê. Onde é que esse pessoal estava? Eles estavam aí.
Eles estavam aí, só que eles não participavam do debate público. Há 30 anos atrás, 5, 6 mil pessoas participavam do debate público cotidiano no Brasil. Hoje em dia é mais de 1 milhão. E as nossas instituições foram feitas, foram pensadas, foram desenhadas lá para trás, não para o que está acontecendo agora. Então, de repente, você tem uma avalanche de agentes políticos ou antipolíticos, né, que grande parte deles são antipolíticos, né, entrando no debate público e causando essa confusão, né? Professor, eu lembro na eleição nos Estados Unidos, essas pessoas que têm essa convicção, no caso lá, os trumpistas, quem amava o Trump, quem votava no Trump, dificilmente você muda a opinião de alguém assim, né? Dificilmente, para não dizer quase nunca, você não muda, né? Não muda. O cara que é bolsonarista, roxo, ele não adianta você trazer o cara do TSE, como a gente fez aqui, o exemplo que eu dei na segunda-feira, ele explicar com argumentos racionais. O cara que é bolsonarista mesmo, ele vai dizer, não, esses caras da rádio estão mentindo, é mentira isso aí. Então, se não tem como conectar com essas pessoas, se não tem como abrir a cabeça de um certo tipo de eleitor, o senhor acha que a saída para o ano que vem, para a próxima eleição, que é provavelmente a eleição mais importante, crucial aí para o futuro do Brasil, o senhor acha que o caminho é mais ou menos o que foi feito lá nos Estados Unidos, a campanha do Biden? Eles meio que ignoraram a turma que é radical, com esse raciocínio, olha, gente, esquece, essa turma aí não vai mudar de ideia. Vamos convencer as pessoas que não costumam votar a ir votar dessa vez. E aí, caindo aqui na nossa realidade, na última eleição presidencial, 70 milhões de brasileiros não votaram. Anularam voto, não foram. O senhor acha que o caminho para um candidato que queira vencer no ano que vem, os extremos, aí eu estou incluindo já o Lula na história, quem não quer nem Lula nem Bolsonaro, o candidato que quiser conectar e prosperar nesse imenso desafio que vai ser enfrentar as eleições do ano que vem, ele deve conclamar, ele deve se conectar com as pessoas, com esse discurso dos que não votam, dos costumam anular o voto, deixar em branco ou não ir à zona eleitoral no dia da eleição? Tem que falar com essas pessoas? Acho que sim, essa é uma das medidas, mas tem que prestar atenção ao seguinte: a tônica da eleição americana que derrotou o Trump foi a democracia, não foi a economia, não é? O Carvalho lá dizia, mas a economia é estúpido, não é? Não, é a democracia estúpido. Agora nós estamos assim, quer dizer, nós estamos defendendo um modo de vida, nós estamos defendendo um governo que seja sério, normal, não seja populista, não seja mentiroso e não seja populista de extrema direita nem de esquerda. Não é? O que nós queremos é um governo que seja democrático, que seja normal. Não queremos um salvador da pátria. Não queremos alguém que venha aqui no... Então, a tônica tem que ser a democracia. Quer dizer, o debate da democracia, do modo de vida democrático que está ameaçado no Brasil, ele tem que ser o debate central. Aí você pode perguntar, mas vem cá, cadê o candidato? Pois é, não tem esse candidato democrático, não populista ainda, não é? Você tem uma série de candidatos, mas você não vai conseguir arrumar esse candidato dentro de um gabinete, numa discussão de 5 ou 6 pessoas. Tem que haver um movimento. Se não houver um movimento, não há uma candidatura forte que brote desse movimento, não é? Então, por isso que é tão importante defender o impeachment de Bolsonaro. Mas não tem os votos. Ontem nós vimos que não tem os votos para o impeachment de Bolsonaro. Bom, não tem os votos porque não houve a campanha do impeachment. A campanha na rua, a campanha na mídia, a campanha nas mídias sociais, a campanha nas instituições, nos sindicatos, nas associações de moradores, nas vizinhanças, nos clubes de amigos. Quer dizer, tem que haver a campanha. Sem campanha, é claro que você não vai ter os 342 votos para o impeachment. Mas infelizmente a pandemia também prejudica, né? Prejudica muito.
Mas mesmo que você não tenha os 342 votos e o impeachment não seja aprovado, o simples fato de haver uma campanha que diga, basta, Bolsonaro, você foi até aqui, daqui para frente você não pode mais ir, quer dizer, chega. Uma campanha que faça isso, ela lançará as lideranças que podem galvanizar um pouco a atenção da população brasileira, porque do jeito que está, sem uma campanha, é como um cara que sai candidato e ele não faz campanha, aí ele quer ganhar. Não, quando ele sai candidato, ele não tem os votos ainda para ganhar. Então o que ele faz? Ele faz campanha. Da mesma maneira é o impeachment, quer dizer, você não tem os votos, não tem, hoje não tem, está aprovado. Então você tem que fazer uma campanha. Aí é muito difícil, porque os partidos estão muito fragmentados, não é? Parte dos partidos que poderiam compor essa alternativa, uma parte deles ainda vota com Bolsonaro. Vamos falar sobre o voto impresso já já. Eu vou atender um ouvinte aqui, professor. A gente tem aqui um canal democrático, nós abrimos o telefone para todo mundo aí, que quem quiser participar, é só ligar no 3284-7097, e é o que a gente vai fazer agora, atender um ouvinte aqui. Alô, quem tá falando? Alô? Quem fala? É Luciana. Luciana, de onde você fala, Luciana? Eu sou de Santo André. Luciana de Santo André. Você faz o que da vida? Eu sou bancária. Legal. Luciana, diga aí, qual é a notícia que você quer comentar? Você quer participar da conversa aqui? Primeiro que eu nem acredito que eu consegui falar. Eu desliguei o rádio que eu falei, sou eu que estou falando. Vamos lá. Eu ouço a rádio aí, tento sempre ouvir, saindo do meu trabalho, eu tô no caminho e tal. E teve um cara aí, não sei se foi semana passada, agrediu bastante aí uma das participantes aí de vocês, a Bárbara, né? Bárbara Gância ficou nervosa. Eu fiquei extremamente irritada com os comentários dele, porque e o que o nosso hoje, o entrevistado aí tá falando, é bem o perfil mesmo do pessoal, né? Aquele pessoal que nunca falou de política, né? Infelizmente, sim, eu tenho amigos, tenho familiares que aconteceu realmente isso. O cara nunca teve nenhuma opinião política, né? Sempre pensou no próprio umbigo, a maioria dessas posturas, né? Nunca soube o que é um marxismo, um comunismo, um socialismo, não sabe nada disso. De repente, você vê cada dia mais esses caras falando esses termos, essas palavras. De repente, assim, a opinião política da pessoa está revelando quem ela é, quem ela pensa, né? Mas, assim, a gente tem que sair desse fanatismo. Tanto de Lula como de Bolsonaro. Legal. Porque, assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente não está chegando, né? A pandemia está aí para mostrar isso. Luciana, obrigado aí pela sua participação, viu? Obrigado pela sua audiência. Obrigada, boa tarde. Valeu, boa tarde. Professor Augusto de Franco, isso que a Luciana comentou agora, das pessoas que nunca se interessaram por política e de repente começam a dar palpite em tudo e repetir termos e frases e ideias que elas veem no WhatsApp, nas redes sociais. Isso tem a ver com uma análise que eu não lembro agora de quem que eu li isso, mas essas pessoas hoje que apoiam o Bolsonaro cegamente, elas têm uma coisa que as une, que é um sentimento de pertencimento a uma ideia, a um grupo, a um time, né? A um clube. Isso é mais baseado até no ressentimento do que no sentimento. São a base do populismo autoritário, porque o projeto do Bolsonaro é o populismo autoritário que cresce no mundo, não é? A base do populismo autoritário são aquelas pessoas que acham que nunca ninguém ligou para elas, que elas nunca tiveram importância. Então, são pessoas ressentidas com alguma coisa que aconteceu na sua vida. De repente aparece um cara com um tipo de mensagem de que nós vamos mudar tudo, que nós vamos acabar com essa sujeira, que nós vamos inaugurar uma nova política. Então, essas pessoas ficam seduzidas por isso. E como elas não tiveram nenhuma oportunidade de aprendizagem da democracia, elas acham que o negócio é seguir um condutor qualquer de rebanho, não é? Então, isso é o que nós estamos vendo hoje em vários países do mundo, não só no Brasil.
em virtude do crescimento do populismo. Tem que ver o seguinte, que nós estamos vivendo numa época em que há uma crise profunda da democracia. A partir de 2005, o número líquido de democracias deixou de crescer no mundo. Isso é chamado de recessão democrática. E a partir dos anos 90, nós entramos no que quem estuda isso chama de uma terceira onda de autocratização. Então, nós estamos vivendo, nos coube viver, infelizmente, nesse momento, não é? Em que não há mais aquela expansão que houve na segunda metade do século XX das democracias, não é? Parou de crescer o número e começou a crescer o número de autocracias eleitorais dentro dessa onda populista que varre o planeta. Então, e varreu países muito grandes, não foi só o Brasil, por exemplo, a Índia. A Índia, do Narendra Modi, não é? Que é um líder populista autoritário também. Não é? Então, Marcelo, desculpa, professor, o senhor quer concluir? Pois não. Não, já concluí. O Vitorino, ele está segurando uma pesquisa que só ele tem. Ele com a equipe dele, eles fizeram uma pesquisa, segundo ele, uma das pesquisas mais avançadas e bem elaboradas sobre o pensamento do bolsonarista. E ele chegou a alguns dados, algumas conclusões, ele não quer revelar pra gente, está há 2 semanas falando e não contou pra gente o que ele descobriu. Você vai contar hoje pra gente, Vitorino? Vou falar assim, o que eu descobri é o seguinte, nós fizemos algumas pesquisas em mais de um estado, e são pesquisas que nós chamamos de qualitativas. Você tem pesquisa quantitativa e qualitativa. A quantitativa é aquela, quantas pessoas pretendem votar em alguém? E aí você sai coletando 1.000, 2.000, 3.000 entrevistas. A qualitativa não. A qualitativa você faz com cerca de 10 pessoas dentro de uma sala, e aí você provoca as pessoas para reflexão e colhe os depoimentos dela. O que a gente tem visto nas qualitativas? Você não vê mais uma defesa ferrenha num número grande de pessoas, como antes acontecia. Então, antes, num grupo de 10 pessoas, você tinha, por exemplo, 4 que defendiam Bolsonaro. Hoje, esse número caiu para 2, tá? A cada 10. E a cada 10 eu já tenho pelo menos 3 ou 4 que detestam Bolsonaro. Estou falando de qualitativa e não quantitativa. Agora, quando você pergunta por que ele gosta do Bolsonaro, as pessoas não sabem explicar. O que eu consegui chegar nessas informações foi assim, o que as pessoas mais gostam nele é porque ele parece falar a verdade. Essa é o cerne do bolsonarismo, que assim, olha, eu acho que ele está falando a verdade para mim, porque ele fala a coisa que está dentro da minha cabeça, entendeu? Ele fala a verdade porque ele projeta para fora, às vezes, um pensamento, que é um pensamento conservador, que está dentro do eleitor. Eu posso te dar um exemplo, Alden, e colegas, que é assim, quando o Bolsonaro fala, eu não gostaria de ter um filho gay, ele está falando com 90% da população. E aí a população escuta um negócio desse, por pior que seja a afirmação, ela fala, poxa, esse cara tem coragem de falar o que eu não tenho coragem de dizer. Logo, ele me representa. Então, é isso que eu tenho visto nas pesquisas. Quer dizer, o Bolsonaro, ele ainda tem essa capacidade de se conectar com essas entranhas aí de uma parcela do eleitorado, é isso? É a lama, né, que está no fundo do poço um pouco, né, que ficou no fundo do poço. Tem uma coisa importante. O que eu percebi nos bolsonaristas é que a maioria foram criados com a falsa premissa de que são pessoas especiais. Sabe quando o pai fala para o filho, olha, você é especial, o que você pensa é especial. E aí são pessoas que acreditam que o problema delas é maior do que o problema do coletivo. E esse é um traço comum do bolsonarismo. É quando um acredita que o problema dele é maior do que o do outro. E aí o médico, que que as pessoas falam, poxa, mas tem gente inteligente que vota no Bolsonaro. Não é uma questão de burrice ou de inteligência, é uma questão de empatia. O médico vota no Bolsonaro porque os governos PT e Dilma fizeram o Mais Médicos. O evangélico vota no Bolsonaro porque o governo Dilma quis discutir ideologia de gênero. Então, assim, eles não estão preocupados com o resto do mal que isso provoca. Eles estão preocupados que o problema dele é mais importante do que o problema dos outros. Logo, a gente tem pessoas com menos empatia que encontram no Bolsonaro
uma voz similar à que está dentro da cabeça delas. A grande verdade.